Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme eu havia dito no último vídeo para vocês, semanalmente a gente vai postar aqui dicas profissionais, vídeos com dicas profissionais para ajudá-los aí numa recolocação, numa busca de um novo emprego, tá certo? Então, hoje o primeiro tema vai ser o quê? O currículo. Por que o currículo? O currículo, tudo começa com ele. O currículo é a porta de entrada, o quê? Para uma entrevista, certo? E ele precisa ser apresentável, ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham com modelos de currículos diferentes, né? Com formatos diferentes, coloridos, utilizam às vezes alguns aplicativos para elaborar esses currículos. Só que na verdade, não é isso que vai fazer a diferença na hora que o recrutador receber o currículo, tá? Então fica claro que para o recrutador o que vale é a maneira como aquilo ali foi redigido, né? Então, se ele bate o olho, ele consegue identificar ali as informações mais necessárias, se ele foi construído de uma maneira linear, né? Fácil de você encontrar as informações, porque às vezes esses currículos modernos, com esses layouts modernos, inclusive fica até difícil encontrar informação, o recrutador fica meio perdido. E algumas pesquisas já mostraram que o recrutador ele leva segundos, tá, para analisar um currículo. Então, ele recebe ali uma bateria de currículos, ele não leva nem um minuto para analisar o currículo, tá? Porque ele vai fazer uma triagem inicial. E daí, depois sim que ele fizer essa triagem, que ele vai analisar mais a fundo os currículos, tá bom? Então, hoje eu vou falar como a gente elaborar um currículo de qualidade, um currículo que seja objetivo, claro, que o recrutador bata o olho e fale: gostei, foi fácil de eu analisar esse currículo, tá certo? Então, primeira coisa, ele pode ser construído pelo Word mesmo, tá? Como eu falei, não precisa de um aplicativo para isso. Se você quiser fazer também por PowerPoint, não tem problema. Mas busca aí as ferramentas mais convencionais para fazê-lo. Mas sempre na hora de enviar esse currículo para o recrutador, opte pela extensão em PDF, tá? Então, você elaborou em Word, elaborou ou em PowerPoint, mas daí você vai salvar, deixa sempre uma versão editável, então deixa sua versão em Word ou PowerPoint, mas salve uma versão em PDF, na extensão PDF, para enviar para o recrutador, tá bom? Porque essa extensão ela não é editável, tá? Então é a mais correta para estar enviando, ok? Bom, então vamos começar. Então a primeira coisa, no seu currículo, o que você vai colocar? O seu nome. Opte por colocar o seu nome por completo ou coloque o seu nome e o seu último sobrenome, ou seja, evite abreviar os seus nomes do meio, ok? Então, ou nome completo, nome e sobrenome completos, ou o seu nome e o seu último sobrenome, ok? Logo ao lado, você vai entrar com as suas informações ali pessoais. Então, não é mais usual, não precisa colocar o seu endereço completo. Então, rua tal, número tal, bairro tal. Não, você pode colocar a cidade e estado. E se você estiver concorrendo a uma vaga fora do Brasil, daí você coloca Brasil. Só que daí também já é um outro tema, o currículo deveria estar no idioma desse país, não é o caso aqui. Tá bom? Hoje eu tô falando aqui de um currículo em português mesmo, tá? Então, não precisa colocar o endereço completo, coloca a cidade e o estado, coloca o número do seu telefone, sempre coloca o DDD, é importante porque às vezes um recrutador de uma outra cidade, de um outro estado, tem uma oportunidade com o seu perfil e ele queira te contatar. Então, coloca o DDD, ok? O estado civil também, ele não é mais usual colocar, né? Inclusive, as boas práticas falam que o recrutador nem deveria perguntar sobre isso, se a pessoa é casada, se é solteira, se tem filhos ou não, porque na verdade isso não deveria influenciar na escolha, mas a gente sabe que isso ainda acontece. Então, você pode não colocar no seu currículo, mas você pode ser questionado durante a entrevista sobre isso. Ou de maneira direta, ou às vezes eles perguntam de maneira indireta, por exemplo, no finalzinho, fale um pouco sobre você, com quem que você mora, né? E meio tentando coletar essas informações. Mas no currículo, se você não colocar essa informação, não estará errado de maneira alguma, ok?
A idade, coloca a sua idade ali, ok? Então, vamos lá. Colocou o seu nome da maneira como eu falei. Logo ao lado, você vai colocar. Eu tô olhando aqui porque o meu tá aqui, eu vou me baseando para ajudá-los, tá? Então, você vai colocar o telefone, você vai colocar o seu e-mail. Importante colocar o seu endereço de e-mail. Se você tiver LinkedIn, colocar o endereço do seu LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, não se preocupe, porque o próximo vídeo vai ser para falar sobre LinkedIn. Então, eu vou ajudá-los a criar um perfil no LinkedIn, caso já tenha, para melhorar ainda mais esse perfil, tá bom? Depois você vai colocar a cidade e o estado e a sua idade. Então, isso seria ali as primeiras informações do seu currículo. Importante também, você não precisa colocar telefone, 2 pontos e o número do telefone, e-mail, 2 pontos e o e-mail. Você pode colocar direto o número do telefone, tracinho direto o e-mail, tá? Porque o recrutador, lógico, bate o olho e sabe que aquilo é um telefone, que aquilo é um e-mail. E com isso, você economiza espaço, né? Na página, porque conforme você vai tendo experiência aí no decorrer da sua carreira, você vai tendo mais informações profissionais para colocar no currículo. Então, é legal que você vai economizar espaço, tá bom? Então, logo após as suas informações pessoais, você vai colocar o quê? O seu objetivo, tá? Como o próprio nome diz, objetivo, ou seja, é algo que precisa ser rápido, uma linha, não vai escrever ali um livro. Então, objetivo. Você pode colocar o nome da área que você quer atuar, você pode colocar o cargo. Então, por exemplo, analista financeiro, vendedor, né? Aí depende de cada pessoa. Então, é isso, é colocar o seu objetivo. E por que eu falei que é importante você ter uma versão que é editável? Porque você pode adaptar esse objetivo de acordo com a vaga que você está concorrendo. Então, por exemplo, eu vi uma vaga hoje que é para analista financeiro, por exemplo. Então, eu vou colocar lá meu objetivo, analista financeiro. Mas amanhã eu vou ver outra vaga que é para contador e me interessa também. Então, eu vou colocar lá o objetivo, atuar como contador. Então, por isso, tenha uma versão editável para você sempre alterar essa parte do objetivo de acordo com a posição na qual você está se aplicando, tá certo? Logo após o objetivo vem o quê? O sumário de qualificações, que nada mais é que um resumo, é um breve resumo falando sobre você. Então, ele vai ter de 5 a 7 linhas mais ou menos, tá? Então, o que você vai falar? Eu vou dar um exemplo aqui meu, que daí vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês, tá certo? Então, eu coloquei no meu que eu sou farmacêutica, que eu fiz pós-graduação em tal curso, que eu fiz o MBA em tal curso, tenho tantos anos de experiência em indústria farmacêutica, tantos anos de experiência liderando pessoas, que eu gosto de desenvolver pessoas. Aí você pode colocar também, assim, a questão do seu inglês, do seu espanhol, é um resumo, tá bom? Então, você vai contar bem rapidamente ali quem é você, tá bom? De 5 a 7 linhas. Por quê? Depois você vai ter essas informações mais detalhadas, tá? Logo após o sumário de qualificações, você pode colocar a sua experiência profissional ou a sua formação acadêmica. Por que é um ou outro? Tudo vai depender do momento que você está na sua carreira, tá? Então, se você já tem anos de experiência, o ideal é você colocar primeiro a sua experiência profissional, porque para o recrutador vai valer muito mais a pena ele ver a sua experiência profissional, tudo que você fez ali, os seus projetos, as suas metas, tudo, do que onde você se formou, quando você se formou, tá? Então, se você já tem alguns anos aí de experiência, já tem um currículo bacana, coloca primeiro a experiência profissional, tá? E depois a formação acadêmica. Agora, se você tá se formando agora, tá buscando um estágio, é recém-formado, tem pouca experiência profissional, entra primeiro com a sua experiência, com a sua formação acadêmica, tá certo? Bom, independente de qual das duas você for colocar primeiro, vamos detalhar primeiro, então, a parte da experiência profissional. Você sempre vai colocar da mais atual para mais antiga. Então, eu vou colocar a empresa que eu tô trabalhando agora ou a última empresa que eu trabalhei, tá bom? E assim eu vou indo até chegar lá na primeira empresa que eu trabalhei, tá? Então, do mais atual para o mais antigo. Para o recrutador, o que importa? As suas experiências mais atuais, né? Mais recentes, tá? Eu vou colocar, então, lá
um títulozinho, experiência profissional. Daí vai ter o nome da empresa. Do lado do nome da empresa, na mesma linha, eu vou colocar o período total que eu fiquei naquela empresa. Então, vamos supor que eu entrei naquela empresa em julho de 2006 e trabalhei lá até agosto de 2010, eu vou colocar julho de 2006 a agosto de 2010, porque eu tô me referindo ao período que eu fiquei total naquela empresa. Logo abaixo, daí sim eu vou por cargos. Então, eu vou colocar o meu último cargo naquela empresa. Do ladinho, na mesma linha, eu vou pôr o período que eu fiquei naquele cargo, né? Então, por exemplo, sei lá, de julho de 2009 a agosto de 2010. E daí eu vou descrever aquele cargo. Gente, descrever o cargo não é simplesmente falar o que a gente chama de job description, né? Falar o que são as funções daquele cargo. Você tem que entrar, o que vai chamar a atenção do recrutador são os projetos que você fez, né? São as suas entregas, tá? Então, lógico, você vai descrever as atividades que você fazia ali de uma maneira geral, mas não se esqueça de colocar os seus projetos, tá? Porque é ali que ele vai bater o olho e vai falar, puxa, que legal, me fala mais sobre esse projeto, né? Me fala o que esse projeto deu de resultado para a empresa, né? Se você tiver números, melhor ainda, né? Então, olha, graças a esse projeto diminuiu o turnover, ou seja, diminuiu a saída de pessoas da minha área, diminuiu em 50% tal coisa, ou aumentou em 80% o número de consultas, enfim, se você tiver números, se você tiver como mostrar isso, melhor ainda, porque os números chamam mais atenção ali no currículo, tá bom? Então, você vai fazer isso para cada experiência que você teve dentro daquela empresa, certo? Cargo, do lado, período que você ficou nesse cargo, descrever, colocando ali os seus projetos, tá? Os seus resultados, fazendo ali. Chegou na outra empresa que você trabalhou, você vai fazer a mesma coisa. Nome da empresa, do lado o período total que você ficou naquela empresa, logo abaixo o cargo, descrever projetos, nananana, e vai fazendo isso até você chegar lá na primeira empresa que você trabalhou. Se você tem muito tempo aí que você está trabalhando, você pode simplificar esses primeiros cargos, tá bom? Então, por exemplo, quando eu fui estagiária, eu posso colocar só o nome da empresa onde eu fui estagiária e o cargo. Não preciso descrever, porque para o recrutador isso já não vai fazer tanta diferença. Como eu falei, para ele é importante os seus cargos mais atuais, as suas conquistas mais recentes. Na entrevista, na hora que ele pedir para você falar sobre você, daí sim, você pode citar, tá bom? Mas para ele, ali no currículo, eu digo isso porque você vai, dependendo do seu tempo de experiência, vai precisar economizar espaço. O aconselhável é que o seu currículo tenha no máximo 2 páginas, tá? E às vezes para chegar nessas 2 páginas é difícil, a gente tem às vezes muita informação para colocar, então onde a gente puder cortar, a gente corta, tá? Então, fazendo isso com a sua experiência profissional, a gente passa para a parte da formação acadêmica. Lembrando, se você pôs a formação acadêmica primeiro, se você tem menos experiência, você vai seguir agora o que eu vou falar para formação acadêmica. Segue o mesmo raciocínio, tá bom? Você vai colocar do mais recente para o mais antigo. Então, a minha formação mais recente é um MBA, então eu vou pôr o MBA. Depois, qual que eu fiz antes do MBA? A pós-graduação? Depois vem a pós-graduação, depois a graduação. Então, sempre do mais recente para o mais antigo. Não precisa colocar informação de colégio, se você já está ocupando, né? Se você não está buscando uma vaga, por exemplo, de jovem aprendiz, não tem por que você colocar informação de colégio, tá? Para o recrutador, pouco importa onde eu fiz o meu colégio, que ano que eu terminei, porque, de novo, é uma informação muito antiga que não vai ser relevante, vai ser relevante as minhas formações mais recentes, tá certo? É a mesma coisa, você vai colocar lá o nome da instituição, né? O curso que você fez e o período que você concluiu, quando você concluiu, tá bom? Deixa eu subir aqui para parte onde tá mostrando o meu. Isso. Então, o que a gente coloca? Você coloca o nome, então, por exemplo, MBA em tal coisa, 2 pontos,
o nome da instituição e o ano que você concluiu, tá bom? Não precisa colocar o período, por exemplo, faculdade eu fiz de, sei lá, 2002 a 2006. Não precisa, você põe só 2006, que foi quando você concluiu, tá certo? Bom, então já coloquei lá a experiência profissional, já coloquei a formação acadêmica. O que que a gente pode colocar agora? A parte de cursos, de workshops, então cursos que você fez à parte. Então esses cursos que duram algumas horas, esses cursos às vezes é à distância, é importante, é legal você colocar também. Então sempre também obedecendo o mesmo racional, você vai colocar lá o nome do curso, o nome da instituição onde você fez o curso e o ano que você concluiu, tá certo? Não precisa descrever nada, é bem direto também, tá? Outras coisas que vocês podem colocar. A parte de idiomas, né? É importante. Hoje em dia, cada vez mais, dependendo da posição que você busca, a empresa que você busca, é importante que tenha inglês. Então, assim, até não faz parte do escopo aqui. Mas às vezes as pessoas me perguntam, você acha que vale mais a pena eu investir no MBA ou no inglês? E com certeza é no inglês, tá bom? Muitas vezes a pessoa deixa de conseguir uma posição por causa do inglês. Então, passando da parte ali dos cursos, você vai colocar um outro título para idiomas, e ali você vai colocar os idiomas que você tem e o nível que você tem. Então, inglês avançado, inglês intermediário, inglês básico, espanhol básico, espanhol, enfim, vai colocar. Não precisa colocar as escolas que você estudou, se você fez aula particular e tal. Depende do nível que você tá, da sua carreira, pode ser que na entrevista eles perguntem, tá? Eles falam, mas quanto tempo você fez, né? Porque se você colocar, por exemplo, que você é fluente e você tá numa posição ainda que é júnior, ou seja, que ainda não se expôs tanto ao inglês no mundo corporativo, pode ser que eles perguntem onde você estudou e pode ser que ele comece a conversar com você em inglês durante a entrevista também. Então, por isso que é importante ser sincero, tá? Então, se a posição tá pedindo um nível avançado de qualquer que seja esse idioma, não minta, porque você vai ser testado, tá bom? Durante a entrevista, ou às vezes através de testes online também. E você tá pedindo isso é porque você vai utilizar ali no seu dia a dia, tá? Daí você vai ficar ali numa saia bem justa, tá? Uma dúvida que as pessoas costumam perguntar é da parte de voluntariado, né? Se coloca o trabalho voluntário no currículo. Os recrutadores, eles aconselham a colocar desde que tenha a ver com a posição, com a sua área de atuação. Então, por exemplo, se eu, como ação social, eu dou cestas básicas mensalmente para uma instituição, eu dou sopa para moradores de rua, alguma coisa assim, é fantástico, né? Em termos de ação social, isso não tem nem o que falar, é fantástico. Mas para o currículo, eles falam que essa informação não precisa ser adicionada. Você pode citar durante a entrevista, né? Porque vai ter um momento da entrevista, a gente vai ter outro vídeo depois falando sobre entrevista, mas assim, vai ter um momento da entrevista onde ele vai perguntar coisas mais pessoais, para você falar mais assim, coisas que você gosta de fazer, tudo. Daí sim você pode citar essa parte das ações sociais, tá? Agora, se o seu trabalho voluntário tem a ver, por exemplo, eu dou aula de espanhol como voluntária. Eu acho que é legal colocar, porque ali mostra que, poxa, você não só domina o idioma, como você replica o seu conhecimento para as pessoas que não têm como fazer o pagamento, né? Então, sempre avalie, tá certo? Então, em termos de currículo, gente, é isso, tá? Não tem muito segredo. Como eu falei, tentem sempre manter aí em 2 páginas. Na parte de descrever o que vocês fizeram na outra empresa, caprichem na parte dos projetos, porque na entrevista é isso que eles vão perguntar, sabe? A diferença que aquele projeto fez para a empresa. Sempre respeitando essa ordem cronológica, do mais novo para o mais antigo. Tenha um padrão, né? Então, usem sempre o mesmo tamanho de letra no seu currículo na hora que você faz os descritivos. Você pode ter uma letra maior quando é
o tema, né? Então, quando eu ponho lá idiomas, que daí é, né, um tema novo, ele pode ser uma letra maior, pode pôr até de outra cor. Gente, primeira coisa, caprichem aí no currículo de vocês, tá? É a porta de entrada para uma entrevista. Então, se vocês não tiverem um currículo legal, não tiver bem elaborado, o recrutador vai colocar ele de lado ali e vai partir para o próximo candidato. Então, invistam um tempo para fazer esse currículo, tá? Caprichem. E depois é só ir editando, né? Vocês já tendo um modelo padrão, é só ir editando conforme as novas experiências aí que vocês vão tendo, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre LinkedIn, então se você já conhece o LinkedIn, legal, porque eu vou dar dicas, né, de como deixá-lo melhor, como chegar mais facilmente o seu perfil ali para o recrutador. Se você não tem, aproveita essa semaninha aí para pesquisar, né? Coloca lá no Google LinkedIn para você ter uma ideia do que é, tá bom? É uma plataforma para uso profissional, tá? E semana que vem eu dou mais detalhes para vocês. Então é isso. Qualquer dúvida que restou aí sobre a elaboração de um currículo, manda para mim que daí eu respondo, tá bom? Obrigada, gente. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.